Quando eu tento falar, ou qualquer pessoa tenta falar para alguém que é da congregação, o que significa a palavra de Deus, existe uma má interpretação, porque na congregação nós somos ensinados que a palavra de Deus é o quê? A palavra de Deus, ela é aquilo que sai da boca dos irmãos durante o culto, durante uns 30 minutos, mais ou menos, na exortação da palavra. Quando que uma pessoa que sai da congregação, ou ela lê a Bíblia, ela começa a entender que a palavra de Deus, ela é o que está escrito na Bíblia Sagrada, com o seu significado dentro de todo o contexto da Bíblia, porque a Bíblia inteira, ela se trata de Jesus. Todas as coisas que estão lá apontam para Jesus, falam de Jesus no seu todo. Tudo. E um versículo que fala sobre isso acho que é João 1, que fala: no princípio ele era o verbo e por todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito teria se fez. Alguma coisa assim, querendo dizer que o verbo, a palavra, é Jesus. Já existia desde sempre. E através de Jesus todas as coisas foram criadas. A única diferença é que ele se manifestou em carne no Novo Testamento, certo? É a partir desse momento que a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, se vem para a terra, se transforma num ser humano, e então nós conseguimos conhecer aquele que fez todas as coisas, que é Jesus Cristo. E por conta disso, quando você vai explicar para alguém, tipo, eu sei da congregação, eu tenho a impressão de que as pessoas que são da congregação hoje e escutam as pessoas que saíram falar, eles pensam que a gente vai tentar validar ou invalidar as coisas que eles escutaram durante todos os anos que eles estão na congregação, todas as promessas, todas as profecias. E não é isso, por conta que se eu fosse fazer isso, eu teria que fazer o quê? Eu teria que falar para vocês, eu teria que dar uma palavra profética, o que não é o intuito desse vídeo e não é o intuito da maioria das pessoas que saem da congregação. Querer falar assim: o que vocês escutaram do cooperador de vocês está errado, deixa eu falar para vocês qual que é a verdadeira palavra de Deus. Não é essa a comparação, é simplesmente assim: vocês receberam profecias? Tá bom, guarda elas no bolso por enquanto, agora escuta o que a Bíblia fala a respeito, não de profecias, mas a respeito de Jesus Cristo, da salvação, porque são coisas que nós fomos ensinados de forma distorcida, de tal forma que nós que somos da congregação, eu não sou mais, mas que participei da congregação, nós estamos explicaram para nós uma salvação diferente da salvação do que está escrito na Bíblia. E como nós não lemos a Bíblia, nós não sabemos, até o momento em que você lê a Bíblia e você entende o que a Bíblia fala a respeito disso. Mas o que a Bíblia fala diferente da congregação? A congregação fala, seja o que ela fala, mas o que ela pratica, porque o que uma pessoa pratica é mais importante do que ela fala. Então se eu falar, todo mundo fala, tem um monte de gente que fala um monte de coisa diferente, tem um monte de gente que acredita na congregação um monte de coisa diferente. Mas vou falar da congregação de uns 10 anos pra cá, ou pelo menos a congregação antes do culto online, porque depois do culto online, que a congregação recebeu um monte de crítica, ela mudou o que ela acredita, o que ela fala, o que ela prega, mas ela não deixou de ser o que ela é, ok? Então vamos falar de congregação de uns 10, 15 anos para trás. A congregação de 10, 15 anos atrás, o que é praticado lá? Você é perdoado dos seus pecados e a salvação vem quando você se batiza na congregação. Só a congregação salva, só o batismo da congregação salva. Batismo de outras igrejas não são recomendados. Você não é recomendado assistir palavra ou ir em outras igrejas evangélicas, porque só a salvação é o caminho, ok? Se só a salvação é o caminho, já não é mais Jesus Cristo, ok? Porque se alguém que não é da congregação crê em Jesus, se arrepender dos pecados, mas ela não for da congregação, não se batizar na congregação, a congregação de 10, 15 anos atrás não aceitaria a salvação dessa pessoa. Logo, a salvação só vem pela congregação. Isso é muito errado, porque se a salvação vem pela congregação, então a salvação vem pelo quê? Pelo ministério da congregação, pelas palavras que saem do ministério. Então quem salva as pessoas que vão na congregação é o ministério da congregação e não Jesus Cristo, ok? Porque se fosse assim, 10, 15 anos atrás, as pessoas teriam que falar assim: não, a salvação não importa se ela é por Jesus ou se ela é por... Não importa se a pessoa faz parte da congregação ou não, importa se ela vem por Jesus. Se a pessoa falar que crê em Jesus, se arrepende dos pecados, mas não batizar na congregação, batizar em qualquer outro lugar, com exceção de igreja católica, mas assim, batizar, sei lá, montamos uma banheira aqui, uma pessoa vem e batiza a pessoa no nome do Senhor Jesus. É válido já, isso já é válido. Não tem como uma pessoa falar que isso não é válido. É válido sim. Ela creu em Jesus, ela se arrependeu dos pecados, o batismo em nome de Jesus, pronto.
ela já foi batizada em nome de Jesus, ela está salva. Ah, mas batismo não salva. Eu sei, batismo não salva porque o ladrão na cruz ele morreu sem batizar. Eu sei, que salva é a fé, ok? A salvação é pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie, enfim. Esse versículo já está bem conhecido, ok? Então, o que acontece? Quem é da congregação está confiando no ministério da congregação para salvar. Quando você morrer, você vai dobrar teu joelho para Jesus Cristo e vai falar assim: eu criei no batismo da congregação. Eu até falava que eu acreditava, na minha boca saía que eu falava que eu confessava Jesus. Mas no meu coração eu não criei em Jesus. A palavra fala, se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, querendo dizer, tipo assim, o que você fala e o que você sente está em consoante, porque eu posso falar, né, eu creio em Jesus, mas eu também posso viver em pecado, então meu coração não se converteu, o meu coração não se arrependeu. Mas se com a tua boca confessares e com o teu coração acreditares, você vai ser salvo, certo? Você é um verdadeiro cristão. Só que na congregação o que acontece? Com a tua boca você fala que você crê em Jesus, mas com o teu coração você crê na congregação. Você crê no ministério da congregação. Por conta disso, você é condenado diante de Deus e não salvo. Essa é a grande questão. Mas é muito difícil você explicar para alguém que é da congregação, porque o que eles falam é diferente do que eles sentem e o que eles fazem. É por isso que tem duas congregações. A congregação que se fala, a congregação que se faz. Mas o que importa sempre numa pessoa é o que ela faz, o que ela crê no coração dela e não o que ela fala. Porque falar, todo mundo pode falar qualquer coisa. O que importa é o que o teu coração acredita. Isso que é o mais difícil de explicar para alguém que é da congregação. Porque você vai tentar argumentar pelo que se fala e eles vão dar as respostas certas. Mas no seu coração, como você participou da congregação, você sabe o que eles acreditam porque você também acreditava na mesma coisa. E quando você passa a acreditar em Jesus e não mais na congregação, e não mais no ministério da congregação, é difícil explicar para as pessoas, porque assim, por que eu passei a crer em Jesus? Pelo quê? É pela leitura da palavra, é por crer no que está escrito na Bíblia, e não pelo fato de escutar promessa e profecia. Olha, entenda uma coisa, tem uma parte que Paulo, ele vai se vangloriar, ele vai dar uma, vamos dizer assim, ele vai falar com a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto foi Paulo que chegou lá, explicou para ele o evangelho de Jesus Cristo, falou para eles crerem em Jesus e se arrepender dos pecados. Essas pessoas creram, formaram a primeira igreja, certo? Primeira igreja não, perdão, uma das 7 primeiras igrejas, a igreja de Corinto. A partir daí chegam pessoas que são judeus e começam a falar para eles que o que o Paulo falou é incompleto, que eles têm que fazer mais coisas, que eles têm que se circuncisar, que eles têm que o evangelho de Jesus Cristo não é o suficiente. Aí Paulo manda uma carta para eles e fala assim: olha, essas pessoas que estão falando que é judeu, que são descendentes de não sei quem, sabe, que eles são judeu de raça, né, vamos dizer assim, estão falando um monte de bobagem. E aí vocês estão dispostos a dar ouvidos para essas pessoas, mas para eu, que semeei o evangelho entre vocês não estão dando ouvidos e vocês não querem nem me dar a parte que me lhe é devida, porque eu semeei com vocês o que é espiritual. Eu falei de vocês do evangelho de Jesus. Agora eu necessito, já que eu vivo da obra de Deus, o que é uma outra doutrina problemática da congregação, que é o fato de que os pastores não recebem nada, o que é um erro, porque a palavra de Deus fala: aquele que vive de pregar o evangelho, ele tem que ser sustentado por aqueles que ele é semeado. Por quê? Porque a matemática não fecha, né? Se você vive de pregar o evangelho, vive de estudar a palavra, vive de fazer, e você não tem o sustento daqueles em que você trabalha para eles espiritualmente, você precisa receber dessas pessoas materialmente. Aí você fala assim: é maravilhoso que na congregação você não recebe. Cara, não é maravilhoso. Primeiro, porque é contra a palavra de Deus. Segundo, porque você não vai deixar com que a pessoa que está trabalhando para a palavra de Deus, semeando, ela viva de fazer isso. Porque ela simplesmente não vai ter como viver da palavra se ela não se entregar 100%. Não dá para você ficar fazendo 2 trabalhos. A pessoa que vive do evangelho tem que viver do evangelho. Isso é bíblico, tá? Não tô de cabeça com a passagem, mas eu vou achar e depois eu vou talvez corrigir esse vídeo, não sei. Eu vou pensar no que eu vou fazer. Então, imagina o seguinte, quando eu vou explicar para vocês como que eu conheci Jesus Cristo, o evangelho, e entender a palavra de Deus, eu precisei ler a Bíblia Sagrada e entender que toda ela fala uma única palavra: Jesus Cristo. Tudo aponta para Jesus Cristo. Então, quando você começa a entender isso, tudo que você lê na palavra de Deus, ela começa a convergir para uma linha de raciocínio que é basicamente essa: nós pecamos, a morte entrou, Deus promete que ele vai vencer a morte na cruz, certo? Ele não fala na cruz, mas ele promete que vai vencer a morte. E no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, Deus vence a morte através de Jesus, entendeu? Fez sentido? Tudo que vem na palavra de Deus
de uma forma ou de outra, ela está amarrado no plano de salvação que Deus preparou para o homem, por conta do pecado, porque o homem escolheu o pecado. Primeiro, né? Satanás escolheu o pecado. Depois que Deus criou o homem, Satanás convenceu Eva a pecar também, e aí o pecado entrou no homem, ok? Deus, como é misericordioso, ele promete para Adão e Eva que da semente de Eva vai vir aquele que vai pisar na cabeça da serpente, que é Satanás, que é aquele que introduziu o pecado no mundo através da desobediência, ok? Quando você crê na promessa de Deus, certo? Deus, ele não pode mentir. Tanto que tem uma parte que fala que, como Deus não podia jurar por nada maior que... Quando alguém faz um juramento, jura por algo que é mais valioso ou maior do que aquele que está jurando. Como Deus não podia jurar por nada acima dele, Deus jura por ele mesmo para poder cumprir as suas promessas. Não que ele precisasse jurar, mas que ele precisasse dar como se fosse um testamento, alguma coisa assim, para aquele que é... Como é que fala? Para dar uma garantia, entende? Quando você jura, você faz uma garantia. Como Deus não pode garantir nada além dele, ele garante pelo próprio nome dele, percebe? Então a palavra de Deus tem como fiador o próprio Deus. A palavra dele tem como o que? A honra de Deus é o próprio fiador de Deus, entendeu? Tá fazendo sentido? Espero que faça. Então quando Deus promete a salvação por meio dessa primeira promessa para Adão e Eva, quem crê na promessa já está salvo. E ele acaba alcançando a salvação pela promessa de Deus, pelo que Deus vai fazer para salvar o homem. O homem não tem como se salvar, o homem não tem como fazer caridade para Deus poder ter misericórdia da alma dele e salvar ele. Não dá para fazer isso. A salvação é por meio do que Deus fez por nós, não tem como nenhum homem se salvar. Tá entendendo? Mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Pelo fato que na congregação, a salvação, na prática, não na teoria, tá? A salvação é o quê? Você ir no culto, você escutar a promessa, a profecia, e você age de acordo com a promessa e com a profecia, e você conta que ao fazer isso, você está agradando a Deus e você está sendo salvo, porque você está em obediência, ok? Qual que é o problema? Se um dia você deixa de ficar em obediência, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pedir misericórdia a Deus, pedir perdão, porque você não consegue obedecer a promessa e a profecia. E aí, se Deus te perdoar, mandar uma palavra falando que te perdoa, ainda assim você vai continuar buscando palavras para saber se Deus ou muda a rota do caminho, porque você não conseguiu fazer o que a promessa, a profecia te pediu, ou então você vai esperar Deus resolver a tua situação de vida. E se ele resolver a tua situação de vida, significa que você conseguiu seguir o caminho de Deus. Só que eu não sei se você está conseguindo perceber o quão distorcido isso é da palavra de salvação. Por que é distorcido? Porque você está se colocando como é que eu posso dizer assim? Primeiro que você já distorceu a salvação de Deus, achando que é aquilo que sai da boca do ministério da congregação. Segundo, você está achando que quando você obedece, você está salvo, quando você desobedece, você não está salvo. Mas a salvação não tem como vir por você, tá entendendo? É difícil, eu confesso para vocês, eu estou há muito tempo, eu saí em janeiro da congregação, eu estou há muito tempo tentando explicar na prática o quão distorcido é a palavra de Deus, o quão distorcido é a salvação na congregação. E eu confesso para vocês, não é fácil. Sempre tem umas pegadinhas, são pequenas... O diabo distorceu, o diabo pegou a congregação da mesma forma que ele pegou o testemunho de Jeová, e ele vai distorcendo, e ele não vai criando uma coisa nova, ele simplesmente pega o que é a palavra de Deus e ele vai colocando um novo significado no lugar do verdadeiro. Aí o que a gente tem que fazer, uma pessoa que Deus revela para ele, uma pessoa que vai ler a palavra de Deus e entende o que está na palavra de Deus? Tentar explicar o que significa as coisas que agora tem um significado diferente. Então quando eu falo a palavra de Deus, eu estou falando a salvação por meio de Jesus, ok? Que uma vez que você crê e você se arrepende, você alcança perdão dos pecados pelo que Jesus fez por você. Aí o que vai acontecer é o novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos: se você crê, não há como você ver a Deus se você não nascer de novo, Nicodemos. O que é nascer? Nascer da água e nascer do Espírito. Não vou falar da água, vou falar só do Espírito, tá? Porque da água tem algumas pessoas que falam que é do batismo, outras pessoas falam que é da água da palavra de Deus, seguindo a linha de raciocínio que a palavra de Deus é água, sabe? Quando Jesus vai falar com a mulher lá no poço de Samaria, a mulher samaritana fala assim: olha, se você beber dessa água, que é basicamente as palavras de Jesus,
e como a palavra de Deus é a Bíblia. Então existem duas interpretações aí. Eu prefiro ficar que não é o batismo, tá? Eu acredito que não é o batismo, mas isso é ponto de discussão para outro vídeo. Mas então vamos falar do nascimento do Espírito. Quando você nasce de novo, você se torna um servo de Deus, porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Obedecer a Deus agora é você se relacionar com Jesus Cristo pessoalmente. Tá entendendo? É você fazer a vontade do Espírito Santo que habita dentro de você. Aí você fala assim, mas a vontade do Espírito Santo é o que sai da boca do irmão da congregação. Não é o que sai da boca do irmão da congregação, por conta que não tem como uma pessoa que não entendeu o plano de salvação dizer que nasceu de novo e falar coisas que levam ao quê? Tipo assim, se você não entendeu o primeiro passo, que é a salvação por meio de Jesus, como você vai entender o novo nascimento se você continua buscando a Deus para literalmente resolver a sua vida? E sendo que você distorceu a salvação, você colocou no ministério da congregação e você tirou de Jesus Cristo. Tá entendendo? Se você arrancou o pilar, se você arrancou a semente, não tem como essa semente dar fruto verdadeiro. Ela vai dar fruto falso mais cedo ou mais tarde. Essa é a questão. A congregação arranca o pilar da salvação, que é Jesus Cristo, e coloca em cima do ministério da congregação. E falam que eles têm a salvação. É pelo batismo deles que você é salvo. É por obedecer que você é salvo. Obedecer as palavras, as inúmeras. Imagina uma pessoa que está há 40 anos na congregação. As palavras que ela escuta, isso é palavra de Deus. As revelações, as promessas. Mas é muita coisa, gente. É muita coisa. Se você fosse fazer um diário e você anotasse todas as palavras que Deus falou com você, você daria uma nova Bíblia. Tá entendendo? Daria uma nova Bíblia. E você teria que seguir todas essas promessas para você estar de acordo com a obediência da palavra de Deus para você poder ser salvo. E é impossível. E aí e como é impossível você seguir tudo e você obedecer todas as promessas, então o que você vai fazer? Tecnicamente você está condenado, né? Se você não consegue obedecer as promessas e as profecias que você escuta do ministério da congregação, porque você vai falhar em alguma, o que vai acontecer? Você está perdido, certo? Aí você vai ter que fazer o quê? Pedir perdão. Aí a gente vai entrar no seguinte quesito. Então como que Deus perdoa, já que você não consegue? Se você não entendeu a salvação, como é que você agora vai alcançar o perdão que você nem mesmo sabe como biblicamente você alcança ele? Pedindo perdão a Deus. E pedir perdão a Deus, como é que você sabe que você recebeu o perdão de Deus? Você fica escravo de mais um dia na congregação para saber se Deus fala alguma coisa a respeito do seu pedido de perdão, se você recebe uma palavra do tipo assim, Deus te ama ou Deus não te ama, ok? E aí o que vai acontecer? Se Deus mandar essa palavra, putz, ainda tudo bem que eu desobedeci, mas tá bom, Deus me perdoou. Mas se Deus não mandar, você vai ter que mais uma vez fazer alguma coisa para agradar a Deus. Seja fazer uma boa ação, ou seja você mais uma vez continuar pedindo perdão até Deus resolver essa situação que você não conseguiu obedecer e Deus resolver por conta própria. Se Deus resolver por conta própria, aí Deus é bom, beleza, e aí você tá perdoado, porque para você a palavra de Deus era a promessa que o ministério da congregação prometeu. Só que você não conseguiu fazer a tua parte. Se você pedir muito a Deus e Deus fazer a tua parte por você, significa que a palavra de Deus foi cumprida. Então tá tudo certo, entendeu? Agora, vocês estão entendendo a bagunça, a salada que vai virando? Perdão de Deus já se tornou outra coisa diferente do que está na Bíblia. Salvação já se tornou alguma coisa diferente do que está na Bíblia. Então você entende que quando você tira o prato principal, que é Jesus Cristo, você tira o pilar da palavra. E ela fica uma bagunça, uma completa bagunça. Tudo que você vai entender a partir de agora é através dessa bagunça. Não é através do verdadeiro evangelho de Cristo. Então se você não entender que a salvação é por meio de Jesus apenas, é você crer, se arrepender dos seus pecados, que não há nada que você possa fazer para se salvar, a não ser crer e se arrepender, mas isso é uma obra. Outro vídeo pra gente discutir se crer é uma obra ou se não é. Mas pela palavra, não, crer não é uma obra, ok? Crer é uma coisa que você precisa fazer e a crença verdadeira vem de um arrependimento de pecados verdadeiro. E uma crença verdadeira com arrependimento de pecados verdadeiro, consequentemente, vai levar a um novo nascimento, que é o recebimento do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, aí sim você vai se relacionar com Cristo e aí sim você vai fazer o que Cristo quer que você faça por obediência, ok?
Mas você obedecer não te leva à salvação. Você crer leva. Agora, uma vez que você está salvo em Jesus Cristo, obedecer a palavra de Deus vai ser uma consequência. Porque não tem como você conhecer, nascer de novo, receber o Espírito Santo, escutar o Espírito Santo de Deus pedir para você fazer certas coisas e você não fazer. Porque quem não faz o que o Espírito Santo pede, peca contra Deus. Porque tudo que Deus pede, isso está em 1 Tiago, tá? Tudo que Deus pede é bom. Quem pode fazer o bem e não o faz, comete pecado. Por que então você acaba obedecendo o que o Espírito Santo pede? Porque se você não obedece, você comete pecado. Se você comete pecado, você sente um vazio na tua alma. Tá entendendo? Da mesma forma que se você fizer sexo, se você mentir, se você usar droga, quer desobedecer a autoridade e ao mesmo tempo fazer algo que desagrada a Deus, você sente o Espírito Santo te incomodar. Se você quer o perdão, você não tem que ir na congregação. Você tem que fazer o que está falando em 1 João. Confessa os seus pecados e se arrepende, que Deus é fiel e justo para te perdoar, ok? Fazendo isso você alcança perdão. Não tem nada que você possa fazer a não ser o que está na palavra de Deus para você alcançar perdão. Mas ainda assim, você fazendo, você vai alcançar perdão. Só que você não vai ter como voltar e fazer de novo aquela situação. Então se você foi e fez errado, você pecou, você se sente mal. Você confessa e se arrepende, você está perdoado, você vai sentir a paz de Deus no teu coração, ok? Agora vai e não peques mais. Mas você vai pecar? Vai. Mas como é que você alcança perdão? Confessa o pecado e se arrepende de novo. Assim que alcança perdão. Ah, mas e aquilo que Deus está me pedindo? Ora a Deus, pede ajuda e com a graça de Deus e com a misericórdia dele, ele vai te ajudar a fazer aquilo que ele quer que você faça. Porque caso contrário, você vai acabar vivendo em pecado por desobediência e você vai ficar vazio e o pecado vai gerar mais pecado e você vai ficar numa desgraça. Aí você vai ter que fazer o quê? Buscar a ajuda de Deus para fazer a vontade dele, porque você vai estar sempre voltando naquilo que o Espírito Santo quer que você faça. Tá entendendo? Espero que isso tenha dado uma esclarecida, ok? Agora você fala assim, cara, mas e a palavra de Deus? Mas e eu me reunir com uma pessoa e a pessoa falar que tem uma mensagem de Deus? Existe isso? Existe. Mesmo depois de sair da congregação, ou estando na congregação, enfim, já saiu, o Espírito Santo já me pediu para falar algumas coisas para as pessoas, que depois essas pessoas vieram e falaram para mim que essas coisas se cumpriram. Coisas do tipo assim, vai acontecer tal e tal, e acontece. Eu orar por uma pessoa, olha, Senhor, abre uma porta de emprego, e Deus abre a porta de emprego. A pessoa... Então essas coisas, elas acontecem. O Espírito Santo guia a gente para profetizar, para fazer, para acontecer. Só que se você não tiver a base da salvação entendida, nenhuma profecia serve de nada. Porque se você profetizar e você acabar no inferno porque você rejeitou, porque você na prática, no teu coração, rejeitou a salvação por Cristo e colocou a salvação na congregação, meu amigo, de nada vai adiantar as tuas experiências com Deus, com todo respeito. E tem um versículo bíblico que fala que vai ter gente que vai chegar para Jesus e vai falar assim, Senhor, a gente não profetizou em teu nome, não fizemos isso, não expulsamos demônio, não falamos de você para todo mundo? Aí Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, filhos da iniquidade, porque não vos conheço. Por quê? Porque a pessoa não conheceu Jesus. Ela conheceu a congregação, mas não conheceu Jesus. Tá entendendo? Ela colocou a salvação na congregação. Quem coloca a salvação na congregação, filho? Não vai ter salvação nenhuma. Isso que é o mais grave. É por isso que quando uma pessoa sai da congregação, lê a palavra, tem experiência com Deus, etc, etc, e ela tenta explicar para quem é da congregação, é porque se é você da congregação e você faz tudo certinho, meu amigo, você não tá salvo. Porque você não entendeu salvação. Você não entendeu o prato principal. Se você não entendeu salvação, meu amigo, eu não quero nem saber quais são as suas experiências com Deus, porque nada delas vai te salvar. Mas eu quero saber se você vai entender o que é salvação, para então você poder estar salvo e então você poder ter uma caminhada com Cristo, experiência com Cristo, que vão ser válidas. Não é que vai ser válidas, mas que vão importar de verdade. Porque se você receber um monte de milagre da parte de Deus, um monte de coisa, porque assim, entenda uma coisa, entenda uma coisa. Eu tava jogando bola, tomei uma bolada nesse olho, eu perdi a visão desse olho. Eu fiz um voto a Deus, eu orei a Deus e eu entendi que ele poderia me salvar. Eu criei, ok? 2 horas depois, o sangue que tava no meu olho foi embora, só dava para sair com cirurgia, meu sangue se curou. Meu olho curou, a visão tá perfeita, e eu não tomei remédio, eu não fiz nada. Inclusive, na hora que eu tava antes de entrar no médico, a minha visão curou. Ele me passou um colírio, eu falei pra Deus, Senhor, eu não vou usar o colírio, porque se eu usar o colírio, alguém vai falar que eu fui curado por conta do colírio. Então eu não quero usar. Minha visão ainda tá se curando, ela não tava perfeita, mas ela já tinha curado. De zero enxergar, eu já tava enxergando 80% com algum problema de foco. Mas passou uma semana sem usar colírio, hoje minha visão é perfeita nesse olho, ok? Perfeita. Quem me curou? Deus. Foi a congregação? Não.
Nessa época eu estava indo na congregação? Estava. Mas Deus me curou porque eu estava na congregação? Não, porque nem dentro da congregação eu estava. Eu pedi para Deus. Se eu pedir para Deus, a pessoa pode ser católica, ela pode ser muçulmana, ela pode ser o raio que o parta da religião dela. Se ela pedir com o coração sincero a Deus e Deus quiser fazer e atender o pedido de oração dela, isso não vai validar os erros que ela tem. Isso não vai validar a salvação que ela não entendeu. Uma coisa não invalida a outra. A única coisa que isso valida é que você orou e pediu ajuda e Deus te atendeu. Mas ele atendeu o seu pedido. Isso não quer dizer que você está certo, isso não quer dizer que você entende a Bíblia. Porque se é para se vangloriar de experiências, eu também tenho as minhas experiências. Quem saiu da congregação também tem experiências. Mas experiências não levam à salvação. Isso é o que você precisa entender. Conhecer a Jesus Cristo, se relacionar com Ele, se arrepender dos pecados, leva à salvação. Se vai levar o novo nascimento ou não, Deus queira que leva. Eu espero que leve. Levando ao novo nascimento, agora vem a uma servidão a Jesus Cristo por obediência. Deus fala, você obedece. Deus te manda, você obedece. Tá entendendo? Aí você segue uma caminhada como uma pessoa que nasceu de novo para Cristo. Tá entendendo? Então a dificuldade principal de explicar para vocês da congregação é que vocês pensam que, por vocês terem tido experiências com Deus, isso valida todos os erros. O erro principal que vocês têm é não entender o que é salvação. Tá entendendo? Uma coisa não valida a outra. Ok? Outra coisa. Será que dá para vocês pegarem a Bíblia de vocês e vocês começarem a ler? Vocês são tão... Como é que eu posso dizer assim? Qual é a dificuldade de vocês pegarem o Novo Testamento, que seja o Novo Testamento? Começa a ler o Novo Testamento inteiro. Depois você vai lá para o Antigo Testamento e você lê e entende que tudo que tem no Antigo Testamento é uma sombra de Cristo. É uma sombra, uma promessa de Deus para chegar em Cristo. Ah, como assim uma sombra? Moisés levanta uma serpente numa estaca de madeira, que isso representa que quem olhar para essa estaca de madeira com uma cobra, com uma serpente, significa o quê? Que vai ser curado da picada de cobra no deserto. Está em Êxodo. Quem que foi levantado no madeiro? Jesus Cristo. José é preso na prisão. Duas pessoas, um copeiro e uma pessoa que tomava conta do faraó. Dois escravos do faraó. Um deles é salvo, outro é morto. Jesus foi levantado na cruz com dois ladrões. Um é salvo, outro é morto. Abraão. Deus pede para Abraão sacrificar seu único filho, o filho da promessa. Quem que sacrificou o filho da promessa? O próprio Deus sacrificando seu filho Jesus Cristo. Tudo do Antigo Testamento, de uma forma ou de outra, precisa apontar para o Novo Testamento e para Jesus Cristo. Ok? Mas lê o Novo Testamento e entenda uma coisa. Tudo que está no Novo Testamento, todos os livros, eles têm uma linha de raciocínio. Eles entram em contexto. Toda a Bíblia, ela precisa fazer sentido. Se você lê que os beberrões não entrarão no reino de Deus e você chegar na conclusão que a bebida alcoólica é pecado, aparentemente está certo o que você está falando. Só que quando você vê que você tem que tomar a Santa Ceia e a Santa Ceia você toma vinho, isso já significa que beber bebida alcoólica não é pecado, mas o abuso da bebida alcoólica é pecado, porque vai levar. Agora, tá entendendo que eu tinha um texto, me levou a uma conclusão. Eu li um outro texto em outra parte, eu cheguei já em outra interpretação. Tá entendendo como que você tem que ler para entender a Bíblia? Toda a Bíblia explica a Bíblia. Não dá para você pegar trechos separados, tirar uma conclusão e porque você acha que tá muito, muito claro, você tem certeza do que você está lendo. Cara, se você não entender toda a Bíblia, você não vai conseguir entender toda a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia contradiz a Bíblia quando você não entende todas as passagens. O que eu tô falando? Não, a Bíblia não é que ela contradiz a Bíblia. A Bíblia inteira, ela vai muitas vezes contradizer a tua interpretação dela. Porque você vai ler algo que parece que está muito claro, só que vai ter outra passagem que não vai dar essa mesma clareza e vai dar uma interpretação diferente. Essa do vinho é um exemplo para vocês entenderem. Então, se vocês não ler a Bíblia inteira, não vai adiantar. Vocês vão ficar de ministério, de pastor, de youtuber para youtuber, ao invés de escutar o teu pastor, você vai querer o teu cooperador, você vai querer me escutar. Não é isso que eu estou falando. Lê a Bíblia, tenta entender como você entenda que toda ela se trata de Jesus Cristo, porque o próprio Cristo é a palavra feita carne, ok? E então
Busca você ler para você entender. Aí então você pega as experiências que você teve com Deus e você tenta ver se experiência com Deus é experiência com Deus. Não tem como você falar tipo assim, Deus curou minha filha. Eu pedi a Deus curou minha filha. Tá ótimo, não tem discussão pra isso. Deus curou, eu não tenho dúvida disso, ok? Não tenho dúvida disso, eu não tô questionando as tuas experiências. Tô questionando se você entende o que é salvação, se você entende o que é novo nascimento, se você entende essas coisas. Porque se você é da congregação e se você é da congregação, eu sei que você não entende, porque eu era da congregação. Eu fazia o que vocês faziam, eu acreditava no que vocês acreditavam. E diferente de muitos de vocês, eu seguia o que eu acreditava. Tem alguns de vocês que nem sequer seguem o que vocês acreditam. O que é um outro problema, que eu fiz um shorts explicando que tem 3 tipos de pessoas. O cristão, o que... Eu tô tentando lembrar de cabeça, mas é basicamente assim: o cristão verdadeiro, o que pensa ser cristão, ou na verdade, o que age como cristão para conseguir as bênçãos de Deus. Aí você pode colocar a congregação cristã no Brasil, quem é da congregação. E aí tem o hipócrita. O hipócrita, meu amigo, é difícil falar com ele, porque tem gente que pensa, que age, que ele não é cristão, ele tenta agir como cristão para ter alguma recompensa de Deus, ok? Só que a congregação entra nesse quesito. A pessoa ela tenta agir como cristão para receber bênçãos materiais de Deus ou bênçãos dessa vida terrena, certo? E aí ele tenta se comportar como cristão. Só que dentro desses que estão na congregação, tem os que são hipócritas. Ele vai na congregação, ele sabe o que a congregação acredita e nem isso ele faz. Então não tem nem como falar para uma pessoa dessa, a não ser falar para ela assim: meu amigo, resolve a tua hipocrisia, porque se você diz que acredita em A e você não segue A, se você está enganado de acreditar em A, eu consigo te explicar com esses vídeos que você está enganado de acreditar em A para você poder acreditar em B, ok? Mas se você diz que acredita em A e você faz C, meu amigo, resolva a tua hipocrisia. Tenta seguir o que a congregação fala primeiro. Se você conseguir, aí você vai entender o que eu tô falando. Se você não segue, meu amigo, você faz o que você bem entende. Você é um hipócrita e os hipócritas não herdarão o reino de Deus. Enquanto você não se arrepender da tua hipocrisia, ninguém vai conseguir te convencer do contrário. Por quê? Se eu te convencer do contrário, se você acredita em A e eu venho falar de B, mas você faz C, que C é a tua vontade, é o que te convém, meu amigo, muda nada você acreditar em A e fazer C e você acreditar em B e fazer C. O que importa é o que você faz, entende? Então resolve a tua hipocrisia primeiro, ok? Se você resolver, você vai entender esses vídeos e vai entender as outras pessoas que estão reclamando e falam mal da congregação. Que você fala, por que fala mal da congregação? Segue teu rumo. Não dá, meu amigo, não dá pra seguir, porque o Deus que eu sirvo se preocupa com você. E como eu sirvo a Ele e Ele se preocupa com você, então eu me preocupo com você também. Por consequência, por mim, se eu fosse falar por mim, eu seguiria a minha vida, eu ia evangelizar outras pessoas, certo? Por quê? Porque eu não teria tanto problema. Só que essa é a questão. Se eu sou da congregação, se eu tenho experiência prática e teórica na congregação, se Deus me chama para Ele, será que é errado Deus me usar para tentar te avisar? Mesmo que você não queira dar ouvido? Se você não quiser, meu amigo, teu joelho vai dobrar que nem o meu. Eu vou fazer a minha parte, você vai ter que fazer a sua, cada um vai dar conta de Cristo. Uma coisa é fato, se você está enganado, mas eu sou sincero, meu amigo, você está sinceramente enganado. E isso não dá, isso Deus não vai perdoar uma pessoa que está enganada, que tirou a salvação de Jesus Cristo e colocou no ministério da congregação, ok? Até porque, deixa eu te perguntar, congregação existe desde 1910 mais ou menos, 1800, como que as pessoas eram salvas? E eu tô perguntando pra você, que é da congregação há uns 10 ou 15 anos atrás, tá? 10, 15 anos atrás. Eu não quero saber do que estão falando agora, porque agora estão mudando o discurso, tá? Então se estão mudando o discurso, então é porque o discurso nunca foi verdadeiro. Porque a palavra de Deus está 2.000 anos aí, 3.000 anos que seja, eu não sei o tempo exato, e ela não mudou, ela continua sendo a mesma. O discurso dos ministérios da congregação já muda de 10 em 10 anos, 15 em 15 anos, e agora, com as críticas que está recebendo, muda a cada culto, muda a cada reunião geral de ensinamentos, ok? Então, meu amigo, se fosse verdadeiro o que esse povo fala, primeiro que não ficava mudando. Segundo, que, deixa eu te explicar, você que está na congregação há 10, 15 anos, em que a salvação, eu sei que você acredita que é só pelo batismo na congregação. Faz o seguinte, então, me explica como que as pessoas antes da congregação eram salvas. Eu sei que não tem resposta, né? Então, tenta você responder como as pessoas eram salvas antes da congregação cristã no Brasil, e aí você vai entender absolutamente tudo que eu tô falando pra você. Fiquem com Deus, irmãos.